A Transição de Juan Romero, 1919, por H.P. Lovecraft. Dos eventos que ocorreram na mina Norton nos dias 18 e 19 de outubro de 1894, não tenho desejo algum de falar. Somente um senso de dever para com a ciência me impele a recordar, nestes últimos anos de minha vida, cenas e acontecimentos impregnados de um terror duplamente agudo pelo fato de eu não conseguir defini-lo completamente. Mas acredito que antes de morrer, devo contar o que sei sobre a, devo chamar de transição, de Juan Romero. Meu nome e minha origem não precisam ser relatados à posteridade. Na verdade, creio que é melhor que não sejam, pois quando um homem migra repentinamente para os Estados Unidos ou para as colônias, ele deixa seu passado para trás. Além disso, o que fui um dia não é relevante para esta narrativa, salvo talvez o fato de que durante meu serviço na Índia, eu me sentia mais à vontade entre os velhos professores nativos de barbas brancas do que entre meus companheiros de farda. Eu havia mergulhado um pouco no peculiar conhecimento oriental quando fui assolado pelas calamidades que me levaram a iniciar uma nova vida no vasto oeste americano. Uma vida na qual achei conveniente aceitar um nome, o meu atual, que é bastante comum e não carrega nenhum significado. No verão e no outono de 1894, vivi nas sômbrias extensões das montanhas Cactus, empregado como um simples trabalhador na célebre mina Norton, cuja descoberta por um velho garimpeiro, alguns anos antes, transformara a região de um deserto quase despovoado em um caldeirão fervilhante de vida sórdida. Uma caverna de ouro, situada nas profundezas sob um lago montanhoso, havia enriquecido seu venerável descobridor, além dos seus sonhos mais delirantes, e agora servia como ponto central de vastas operações de escavação conduzidas pela corporação que a comprara. Outras grutas haviam sido encontradas, e a extração do metal dourado era imensamente abundante, de modo que um exército colossal e heterogêneo de mineiros trabalhava dia e noite nos inúmeros túneis e cavernas rochosas. O superintendente, um certo Sr. Arthur, costumava discutir com frequência a singularidade das formações geológicas locais, especulando sobre a provável extensão da cadeia de cavernas e estimando o futuro da titânica empresa de mineração. Ele considerava as cavidades auríferas como resultado da ação da água e acreditava que a última delas em breve seria aberta. Não demorou muito após minha chegada e contratação para que Juan Romero viesse à mina Norton. Ele fazia parte de um grande grupo de mexicanos desgrenhados, atraídos da região vizinha, e a princípio chamava atenção apenas por suas feições, que, embora claramente do tipo indígena, eram notavelmente mais claras e refinadas, muito diferentes das do típico greaser ou dos índios Paiute da localidade. É curioso que, apesar de sua diferença em relação à massa de índios tribalizados e hispanizados, Romero não transmitia a menor impressão de possuir sangue caucasiano. Não era o conquistador castelhano ou o pioneiro americano que a imaginação evocava ao vê-lo, mas sim o antigo e nobre asteca, quando o silencioso peão se erguia nas primeiras horas da manhã e fitava, fascinado, o sol que surgia sobre as colinas do leste, ao mesmo tempo em que estendia os braços para o astro, como se realizasse um rito cujo significado ele próprio não compreendia. Mas, exceto pelo rosto, Romero não apresentava nada que sugerisse nobreza. Ignorante e sujo, ele se sentia à vontade entre os demais mexicanos de pele morena, tendo vindo, como me contaram mais tarde, das mais baixas e primitivas condições. Fora encontrado ainda criança em uma cabana rústica nas montanhas, o único sobrevivente de uma epidemia letal. Próximo à cabana, ao lado de uma fenda rochosa peculiar, jaziam 2 esqueletos recém-devorados pelos abutres e presumivelmente os únicos restos mortais de seus pais. Ninguém recordava sua identidade, e logo foram esquecidos por muitos. De fato, o desmoronamento da cabana de adobe e o fechamento da fenda rochosa por uma posterior avalanche ajudaram a apagar até mesmo a lembrança do local. Criado por um ladrão de gado mexicano que lhe deu o nome, Juan pouco diferia de seus semelhantes. O apego que Romero demonstrava por mim, sem dúvida, começou por causa do antigo e peculiar anel hindu que eu usava quando não estava envolvido em trabalho árduo. Sobre sua natureza e a forma como veio parar em minhas mãos, não posso falar. Era meu último vínculo com um capítulo da vida que se encerrara para sempre, e eu o valorizava profundamente. Logo percebi que o estranho mexicano também se interessava pelo artefato.
fitando-o com uma expressão que afastava qualquer suspeita de mera cobiça. Seus hieróglifos ancestrais pareciam despertar alguma vaga recordação em sua mente inculta, mas ativa, embora fosse impossível que ele já tivesse visto algo semelhante antes. Algumas semanas após sua chegada, Romero já era como um servo fiel para mim, apesar do fato de que eu mesmo não passava de um simples minerador. Nossa conversa era, necessariamente, limitada. Ele conhecia apenas algumas palavras em inglês, enquanto eu descobri que meu espanhol oxoniano era algo completamente diferente do dialeto dos peões da Nova Espanha. O evento que estou prestes a relatar não foi precedido por longas premonições. Embora Romero tivesse me intrigado e meu anel o houvesse afetado de forma peculiar, creio que nenhum de nós esperava o que estava por vir quando a grande explosão foi acionada. Considerações geológicas haviam determinado a expansão da mina diretamente para baixo, a partir da região mais profunda da área subterrânea, e a convicção do superintendente de que apenas rocha sólida seria encontrada levou à instalação de uma carga prodigiosa de dinamite. Nós não estávamos envolvidos nesse trabalho, Romero e eu, de modo que nosso primeiro conhecimento sobre as condições extraordinárias veio de terceiros. A carga, talvez mais potente do que o estimado, pareceu estremecer toda a montanha. As janelas das cabanas na encosta foram estilhaçadas pelo impacto, enquanto mineradores nos túneis mais próximos foram jogados ao chão. O lago Jewel, situado acima do ponto da detonação, ergueu-se como se estivesse sob o efeito de uma tempestade. Ao investigarem, viram que um novo abismo se abria indefinidamente abaixo do local da explosão. Um abismo tão monstruoso que nenhuma corda disponível conseguia medi-lo, nem qualquer lâmpada era capaz de iluminá-lo. Perplexos, os escavadores buscaram uma conferência com o superintendente, que ordenou que grandes extensões de corda fossem levadas até a fenda, emendadas e baixadas sem cessar, até que se pudesse encontrar um fundo. Pouco depois, os trabalhadores pálidos informaram ao superintendente sobre seu fracasso. De maneira firme, embora respeitosa, manifestaram sua recusa em revisitar o abismo ou mesmo continuar trabalhando na mina até que este fosse selado. Algo além de sua experiência se apresentava diante deles, pois, pelo que puderam determinar, o vazio abaixo era infinito. O superintendente não os repreendeu. Em vez disso, refletiu profundamente e elaborou diversos planos para o dia seguinte. O turno da noite não entrou em operação naquela noite. Às 2 da madrugada, um coiote solitário na montanha começou a uivar lastimosamente. De algum lugar dentro da mina, um cachorro latiu em resposta. Seja ao coiote, seja a algo mais. Uma tempestade formava-se ao redor dos picos da cordilheira e nuvens de formas bizarras passavam apressadamente pelo borrão de luz celestial, onde a lua gibosa tentava, em vão, brilhar através das múltiplas camadas de vapor e cirro-estratos. Foi a voz de Romero, vinda do beliche acima, que me despertou. Uma voz excitada e tensa, carregada de uma expectativa vaga que eu não conseguia compreender. Madre de Dios, el sonido, esse sonido, oiga vê, lo oye vê. Senhor, aquele som. Eu escutei, sem entender a que som ele se referia. O coiote, o cachorro, a tempestade, todos eram audíveis. Esta última agora ganhava ascendência, à medida que o vento uivava cada vez mais freneticamente. Relâmpagos cintilavam através da janela do alojamento. Questionei o nervoso mexicano, repetindo os sons que eu ouvira. El coyote? El perro? El viento? Mas Romero não respondeu. Em vez disso, começou a sussurrar, como se estivesse tomado pelo assombro. El ritmo, senhor, el ritmo de la tierra, aquele pulsar lá no fundo da terra. E então eu também ouvi. Ouvi e estremeci, sem saber porquê. Bem abaixo de mim, havia um som, um ritmo, exatamente como o peão dissera, que, embora extremamente tênue, sobrepunha-se ao latido do cachorro, ao uivo do coiote e à crescente tempestade. Descrevê-lo seria inútil, pois era algo para o qual nenhuma descrição era possível. Talvez fosse semelhante à pulsação das máquinas em um grande transatlântico, quando sentida do convés, mas não era tão mecânico, não era tão desprovido do elemento de vida e consciência. Entre os pensamentos que me assaltaram, veio-me à mente um trecho de Joseph Glanville, que Poe citara com tremendo impacto. A vastidão, a profundidade e a impenetrabilidade de suas obras que possuem um abismo maior do que o poço de Demócrito. De repente, Romero saltou do beliche. Parou diante de mim, fitando o estranho anel em minha mão, que reluzia de forma peculiar a cada clarão de relâmpago, e então virou-se para encarar intensamente a direção do poço da mina. Também me levantei,
E ambos ficamos imóveis por um instante, forçando os ouvidos à medida que o ritmo inquietante parecia adquirir uma qualidade cada vez mais vital. Então, sem que percebêssemos qualquer intenção consciente, começamos a nos mover em direção à porta, cujo ranger sob a ventania trazia uma reconfortante sugestão de realidade terrena. O canto vindo das profundezas, pois agora o som assemelhava-se a um cântico, crescia em volume e nitidez, e nos sentimos irresistivelmente impelidos para fora, rumo à tempestade, e dali à escuridão escancarada do poço da mina. Não encontramos criatura viva alguma, pois os homens do turno da noite haviam sido dispensados, e, sem dúvida, estavam no assentamento de Dry Gulch, despejando rumores sinistros nos ouvidos de algum sonolento barman. Da cabana do vigia, no entanto, brilhava um pequeno quadrado de luz amarela, como um olho vigilante. Perguntei-me vagamente como aquele som rítmico teria afetado o vigia, mas Romero agora se movia com mais rapidez, e eu segui sem hesitar. À medida que descíamos pelo poço, o som abaixo tornava-se definitivamente composto. Aterrorizava-me perceber como se assemelhava a uma espécie de cerimônia oriental, com tambores rufando e cânticos de muitas vozes. Como você sabe, estive muito tempo na Índia. Romero e eu avançávamos sem resistência material pelos túneis e escadas, sempre em direção àquilo que nos atraía, mas sempre com um medo e uma relutância dolorosamente impotentes. Em um momento, cheguei a pensar que enlouquecera. Isso ocorreu quando, ao me perguntar como nosso caminho estava iluminado na ausência de lamparinas ou velas, percebi que o antigo anel em meu dedo brilhava com uma radiância espectral, difundindo um pálido fulgor pelo ar pesado e úmido ao redor. Sem aviso, Romero, após descer uma das muitas escadas rústicas, rompeu em disparada e me deixou sozinho. Alguma nova e selvagem nota nos tambores e nos cânticos, perceptível apenas levemente para mim, tivera sobre ele um efeito alarmante, e, soltando um grito frenético, avançou sem guia através da escuridão cavernosa. Ouvi seus gritos repetidos à minha frente, enquanto ele tropeçava desajeitadamente nas passagens planas e descia, em desespero, as escadas precárias. E, apesar do medo, ainda conservei percepção suficiente para notar que sua fala, quando articulada, não pertencia a nenhum idioma que eu conhecesse. Polissílabos ásperos, porém imponentes, haviam substituído a habitual mistura de mau espanhol e um inglês ainda pior, e entre eles, apenas o repetido grito Huitzilopochtli me pareceu vagamente familiar. Mais tarde, identifiquei essa palavra nos escritos de um grande historiador e estremeci quando fiz a associação. O clímax daquela noite terrível foi composto por muitos elementos, mas relativamente breve, começando exatamente quando alcancei a caverna final da jornada. Da escuridão imediatamente à frente, irrompeu um último grito do mexicano, que se juntou a um coro de sons disformes como eu jamais poderia ouvir novamente e sobreviver. Naquele momento, pareceu-me que todos os terrores e monstruosidades ocultas da Terra haviam se tornado articulados, empenhados em esmagar a raça humana. Simultaneamente, a luz do meu anel extinguiu-se, e vi uma nova luz tremeluzindo a poucos metros à minha frente, vinda das profundezas. Eu havia chegado ao abismo, agora incandescente em um brilho avermelhado, e que evidentemente engolira o infeliz Romero. Avançando, espreitei por sobre a borda daquele precipício insondável, agora um pandemônio de chamas tremeluzentes e um rugido hediondo. A princípio enxerguei apenas um turbilhão indistinto de luminosidade, mas então formas infinitamente distantes começaram a se destacar da confusão, e eu vi, seria João Romero. Mas, meu Deus, eu não ouso lhe contar o que vi. Algum poder vindo dos céus, vindo em meu auxílio, apagou tanto as visões quanto os sons em um estrondo como que se ouviria se dois universos colidissem no espaço. O caos sobreveio, e então conheci a paz do esquecimento. Mal sei como continuar, pois os eventos envolvidos são de uma singularidade extrema, mas farei o meu melhor, sem sequer tentar diferenciar entre o real e o aparente. Quando despertei, estava seguro em meu beliche, e o brilho avermelhado da alvorada era visível pela janela. A alguma distância, o corpo sem vida de Juan Romero jazia sobre uma mesa, cercado por um grupo de homens, entre eles o médico do acampamento. Os homens discutiam a estranha morte do mexicano enquanto ele dormia, uma morte que parecia estar de algum modo relacionada ao terrível raio que havia atingido e abalado a montanha. Nenhuma causa direta era evidente, e a autópsia não revelou qualquer razão para que Romero não estivesse vivo.
Fragmentos da conversa indicavam, sem sombra de dúvida, que nem Romero nem eu havíamos deixado o alojamento durante a noite. Que nenhum de nós estivera acordado durante a pavorosa tempestade que passara sobre a Cordilheira Cactus. Aquela tempestade, segundo os homens que se aventuraram no poço da mina, havia causado extensos desmoronamentos, fechando completamente o abismo profundo que no dia anterior tanto havia inquietado a todos. Quando perguntei ao vigia que sons ele ouvira antes do estrondoso relâmpago, ele mencionou um coiote, um cachorro e o uivo furioso do vento da montanha. Nada mais. E eu não duvido de sua palavra. Com a retomada do trabalho, o superintendente Arthur chamou alguns homens especialmente confiáveis para realizar investigações no local onde o abismo havia aparecido. Embora pouco entusiasmados, obedeceram, e uma perfuração profunda foi feita. Os resultados foram bastante curiosos. O teto do vazio, como fora visto enquanto a abertura ainda existia, não era de forma alguma espesso. Ainda assim, agora as brocas dos investigadores encontravam o que parecia ser uma extensão ilimitada de rocha sólida. Não encontrando mais nada, nem sequer ouro, o superintendente abandonou suas tentativas, mas de tempos em tempos, um olhar perplexo surge em seu rosto enquanto ele se senta para refletir em sua mesa. Outra coisa também é curiosa. Pouco depois de acordar naquela manhã após a tempestade, percebi a inexplicável ausência do meu anel hindu no dedo. Eu o estimava muito, mas apesar disso, senti um estranho alívio ao notar seu desaparecimento. Se algum de meus companheiros de mineração o apropriou, foi extremamente habilidoso em se livrar do objeto, pois apesar dos anúncios e da busca policial, o anel nunca mais foi visto. De alguma forma, duvido que tenha sido roubado por mãos mortais, pois muitas coisas estranhas me foram ensinadas na Índia. Minha opinião sobre toda essa experiência varia de tempos em tempos. À luz do dia e na maior parte do tempo, sou inclinado a acreditar que tudo não passou de um mero sonho. Mas às vezes no outono, por volta das 2 da manhã, quando os ventos e os animais uivam de maneira lúgubre, das profundezas inconcebíveis abaixo, vem uma maldita sugestão de pulsação rítmica. E sinto que a transição de Juan Romero foi, de fato, terrível.